Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, continuando o nosso curso de V-Ray, né? Depois que a gente conversou sobre otimização de memória RAM, como é que é o comportamento do Max com o V-Ray com relação à memória RAM, né? Então nós vamos agora falar sobre uma das ferramentas que o V-Ray utiliza para, entre aspas, driblar, né? A memória RAM, driblar o desempenho do sistema, né, para facilitar a renderização. Uma dessas, nós vamos falar de várias. A gente vai falar do V-Ray Prox, nós vamos falar do V-Ray Displacement, nós iremos falar do V-Ray FUR, que são features do V-Ray que usa cálculo, né, para justamente aliviar objetos que, se a gente fosse fazer na unha, né, vamos dizer assim, ia ter milhões de vértices aí, né, milhares de vértices, e o que ia comprometer o desempenho do render ou da viewport, justamente por causa desse excesso de informação de vértices, de triângulos que a gente tem no nosso objeto. Então nós vamos falar do V-Ray Proxy, tá? Na nossa área de arquitetura, né, para se fazer maquetes, o V-Ray Proxy ele é muito usado na questão de vegetação, né, pessoal? Vegetação, árvores bem detalhadas, que você dá uma olhada no arquivo, o arquivo tem 30 MB, 80 MB uma árvore, né? Você não vai trazer ele e usar ele desse jeito na sua viewport, no seu render, porque vai travar, né? E para você manipular ele na viewport também vai ficar muito pesado. Então, o que o V-Ray criou, né? O V-Ray criou o Proxy, né? O que seria? Vamos lá. É a ferramenta que o V-Ray utiliza para otimizar e facilitar a manipulação e renderização de modelos complexos no Max, para que seja possível utilizar os modelos detalhados, como eu falei para vocês, das árvores, né? Existem algumas bibliotecas que o pessoal usa que muito detalhamento. Por exemplo, na Evermotion, se a gente vê lá, quando a gente pega as árvores ou qualquer outro objeto, principalmente a vegetação, né? Eles têm de 50 a 80 MB. Aí você fala, mas por quê? Porque assim, pessoal, eles já pensam em tudo. Se você vai fazer um render que essa árvore está bem próxima da câmera, essa árvore tem que ter o detalhamento. Então, eles não pensam assim em fazer alguma coisa para as árvores que estão lá no fundo, sabe? Alguma coisa que é para suplementar, né? Para complementar a sua informação do render. Ou seja, vou colocar umas arvorezinhas no fundo, né? Na verdade, esses blocos ele serve para qualquer coisa. Se você vai fazer um render e vai ter uma árvore ali perto, você vai ver o tronco da árvore, as folhas bem certinhas. Por isso que os bitmaps deles tem 3 MB, 4 MB. Por quê? Porque é grande mesmo, entendeu? Justamente porque se você for fazer um render que a imagem tem que estar próxima, ele vai te gerir essa qualidade, tá? Então, no nosso caso, se por um acaso você sabe que é onde você vai usar vegetação, não precisa desse detalhamento, o que você faz? Via Photoshop você dá uma diminuída nesses mapas aí, porque vai estar carregando esses mapas grandes na memória RAM meio que à toa, porque você não está precisando desse detalhamento absurdo, né? Aí eu estou falando para vocês de bitmap, a gente está falando dos mapas, né? Para usar em bump, para usar em diffuse. Nesse caso do proxy, ele mexe não dos bitmaps, ele mexe diretamente no mesh mesmo, tá? Na malha. Como é que funciona a ideia do V-Ray Proxy? Então, o que ele faz? Né? Ele permite importar a geometria de um mesh externo apenas na hora de renderizar. A geometria, então, não está presente na cena do Max, por isso não consome RAM e nem outros recursos. Ou seja, o que acontece? Você traz ele para o Max, você gera um ponto V-Ray Mesh e ele fica quietinho lá na pasta onde você gerou ele. E quando vai renderizar, ele te espelha. Ele faz uma instância, ou seja, ele não traz pro Max. Então você pode instanciar um monte dessas árvores e ele vai renderizar sem acabar com a sua memória RAM, né? E é isso. Vamos dar uma olhadinha então no exemplo prático aqui. A gente estava falando de árvore e é de árvore que nós vamos falar então. Olha só, se você aperta o 7 do seu teclado, ele vai aparecer as informações de vértices, tá? Então aqui nós temos uma árvore.
Essa árvore aqui, ela é pesadinha. Ela tem média uns 50 mega, tá? Se a gente pegar ela aqui, ó, e começar a girar, olha como é difícil. Olha como ele vai travando. Por quê? Porque logo de cara ela é tão pesada que até para a placa de vídeo calcular todos esses vértices aqui na viewport, ele demora. Se isso aqui é para uma árvore, imagina se tiver mais, pessoal. Você não faz nada, né? Então, uma vez que nós temos aqui um mesh, né, pesado, a gente recomenda que transforma em proxy. Vamos fazer isso então. Primeira coisa que a gente tem que fazer é atachar, tá? A primeira coisa é o seguinte, tem time poly, tá? Isso aqui tem que ser um mesh, tá? Ó. Então, olha, o meu tronco é um mesh e aqui as minhas folhas é um mesh, tá? Eu tenho então aqui tronco e folhas, tá vendo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atachar, porque a gente tem que criar no slot de material um material multisub. Ele não pode estar um material tronco, um material folha, porque na hora que você for renderizar um objeto proxiado, ele vai renderizar tudo em folha ou tudo em tronco, tá? Então a gente precisa criar um multisub object dele. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona, sei lá, o tronco, pode ser o contrário, né? A gente vem aqui em attach e pegar folha. Olha, isso é importante. Match materials IDs to material, tá? Tem que bater, tem que dar o match aqui, tá? Não são as outras opções. Dá um OK. Feito. Se a gente vir aqui em qualquer slot, pegar o conta-gota e clicar na árvore, tcharam, tá aqui o nosso materialzinho multisub. Olha ele aí. Certo? Agora sim, o que a gente tem que fazer? Agora, feito isso, a gente seleciona a árvore, botão direito, V-Ray Export. Ele vai pedir para você o lugar onde você quer salvar, tá? Então aqui eu quero salvar, vamos lá, vou salvar com vocês aí, ó. Vou salvar na minha pasta de clients. Vou salvar aqui no Ange. Vou salvar aqui em vegetação. E vou salvar aqui em Betula, tá? Então aqui está a pasta. E o nome, tá? O nome dessa árvore aqui é Betula. Feito. Olha, isso aqui eu vou explicar para vocês também. Nesse caso aqui, a gente vai exportar tudo como um single, certo? Ou seja, o V-Ray Proxy vai ter as informações do tronco e da folha. Se a gente viesse aqui em Each Selected, ele ia criar um proxy para o tronco e um proxy para a folha, o que não é interessante. Mas eu vou explicar para vocês aonde que isso aqui é interessante, tá? Primeiro a gente vai fazer o da árvore, depois eu vou fazer um outro para vocês verem qual que a gente pode usar para esse aqui. Fez isso? Clique em Automatic Create Proxies para ele dar o proxy aqui na viewport e OK. A gente aguarda um pouco. Para feito. Tá aqui, pessoal. Vamos dar um render para a gente ver? Vou usar ele para a gente dar uma olhada. Olha lá. Renderizando, tá aí. Tá? Renderizou com as texturas certinhas, tá? Onde era para ser a folha é folha, onde era para ser tronco é tronco. Eu vou cancelar aqui, tá, pessoal? Olha só, é interessante a gente selecionar a árvore. A gente vem aqui, ó, no Display Options, né? Nem precisa ser pode ser no display, como pode ser até aqui mesmo, olha. A gente vem aqui em Other e põe Bounding Box. Por que a gente faz isso? Para trabalhar mais fácil na viewport. Então, presta atenção no que eu vou fazer. Agora eu vou instanciar, e tem que ser instanciado, tá, pessoal? Não pode ser copy, tá? Olha, não sei se vocês repararam como diminuiu a quantidade de polígonos e vértices, tá? A gente tinha quase 600 mil polígonos na árvore. Olha como o proxy diminui ele, né? Então, olha só, eu vou instanciar várias vezes agora essa árvore que pesava imensamente, tá? E a gente vai fazer um render dela, tá? Então, dá uma olhada só. Eu vou começar a instanciar ela aqui, ó. Né? A gente seleciona. É instância, sei lá. Copiei o 5 aqui. Olha lá, fizemos. Aí aqui a gente pode, tá vendo? A gente pode rotacionar, tá?
Esse aqui eu deixo assim, esse aqui eu rotaciono assim, esse aqui eu rotaciono assim, aí eu venho aqui, pego tudo, seguro o Shift, certo? Fiz instância, tá? Vou fazer 5 vezes. Olha lá, quantas árvores eu tenho? Aqui, ó. Olha lá, a quantidade de árvores que eu tenho. Tá vendo? Então, olha só. Tá aqui. E agora eu vou gerar um render agora. Então, presta atenção. Mas se eu quisesse fazer o dobro disso aí, pode fazer. Uma vez que ele está em proxy, acabou o problema, tá? Então, isso é um dos creme de la creme do V-Ray. É você fazer esse proxy, tá? Então, aqui a gente fez um exemplo do proxy com a árvore fazendo ele ser o single object. A gente vai fazer agora um exemplo de por que a gente pode usar exportando as a multiple objects, tá? Mas olha só, pessoal, foi rápido, né? E olha aí, uma árvore de 80 MB, 50 MB, né? Proxiada aqui, várias, sem dar problemas absurdos de memória. Tá vendo? No render, olha, minha memória tá disponível, tá tranquila aqui. Certo, pessoal? Então, vamos falar agora sobre a questão do proxy exportado como multiple proxies, tá? Vamos lá.